Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Então, é o seguinte, né? Estamos aí, né, na Na novela, né? novela mexicana do James Webb. James Webb. Mas antes para o pessoal ter uma ideia, né, vamos tentar contar um pouco a história, porque provavelmente muita gente só ouviu falar do James Webb talvez esse ano, né? Talvez até agora, esse mês e coisa perto aí, porque tá toda essa confusão sobre o seu lançamento. Mas é o seguinte, para começar a história do James Webb. Lá em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, o Hubble aqui, ó, foi lançado pelo Discovery e tudo mais. O telescópio está funcionando até hoje, 31 anos no espaço. E como eu falei, né, o Hubble ele não foi tão bem assim no começo. Na verdade, a NASA, quando lançou o Hubble, ela não testou o Hubble como deveria ser testado, e ele subiu com mega de um problema no espelho dele. E qual que era a vantagem? A vantagem é que o Hubble está aqui a 400 km de distância, né? E ele foi feito para ser atualizado. Então, a montagem, o design do Hubble é totalmente diferente. Então, o pessoal conseguiu construir um equipamento, que é um óculos, né? Chama COSTAR. Foram lá substituir o Hubble e o Hubble virou aí o telescópio de sucesso que é até hoje. E também tinha os ônibus espaciais, né, que conseguia levar os astronautas até o Hubble, além da órbita que ele está, né, que permitia que fosse até lá para consertar caso acontecesse algum problema. É isso mesmo, além do Hubble estar perto, né, o ônibus espacial tem uma coisa, galera, que é o seguinte, pouca gente fala, na verdade, qual que era a grande vantagem do ônibus espacial. Vou pegar até esse aqui pequenininho para vocês verem. Qual que é a grande vantagem mesmo do ônibus espacial perto de qualquer outra nave? É que o ônibus espacial ele tinha uma capacidade dos astronautas trabalharem dentro aqui do cockpit, pressurizado e fora. Ele tinha um negocinho aqui no meio que é chamado de airlock, que faz com que o astronauta possa passar daqui de dentro para fora. Essa, na verdade, talvez seja a grande vantagem do ônibus espacial perto de cápsula. A Crew Dragon, o cara só pode ficar dentro dela. A Soyuz, o cara só pode ficar dentro dela. Não tem um lugar que ele possa sair e depois ele voltar. E isso fez aí com que o Hubble, na verdade, ele, desde o início, ele seria lançado pelo ônibus espacial e o tamanho dele, ele tem aquele tamanho justamente para encaixar no compartimento de carga do ônibus espacial. Então ele foi feito todo bonitinho para aquilo ali. Mas aí o que acontece? A NASA, ela tem todo início de década. Então, se você pega lá 1960, 1970, é sempre no 1, tá? É 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 e 2021. Teve agora, até que faz pouco tempo. Eles fazem um documento que é onde eles listam tudo que vai ser feito na próxima década. Tudo que eles querem fazer. Então, o Hubble entrou numa dessa, lá da década de 70, para vocês terem uma ideia. O Hubble, ele foi, vamos dizer, vislumbrado, tá? Então, em cada década, eles têm grandes projetos que são colocados ali para ser trabalhado. E o James Webb nasceu, na verdade, numa dessa aí, tá? Ele nasceu nesse planejamento aí do ano de 2001. Olha que legal, hein? E ele não chamava James Webb. Ele tinha um outro nome. Na verdade, James Webb foi muito depois. Tem até a polêmica com o nome. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Ele chamava Next Generation Space Telescope. Ou seja, telescópio espacial de próxima geração. Por quê? Porque ele iria, na época, né, e até há pouco tempo, todo mundo falava, ele vai lá substituir o Hubble e tal e coisa, e não sei o quê. Mas não é substituir, né? A gente já falou várias vezes que ele vai complementar o que o Hubble estuda. Mas ele era muito diferente, tá? Ele é, na verdade, muito diferente do Hubble e nós vamos falar algumas diferenças. Mas só para completar essa história, para quem existe esse livro, tá? Que é o Next Generation Space Telescope PDF, você baixa ele, tem tudo explicadinho lá. O James Webb original, ele teria 10 metros de diâmetro o espelho dele. Olha que maneiro, 10 metros de diâmetro.
E outra coisa, seriam 2 telescópios, o James Webb para ficar na órbita e um telescópio para ficar na Lua, que ia ter 16 metros de diâmetro. Esse da Lua aí ninguém nunca mais nem falou nele. E o James... Muita gente nem sabe desse telescópio, inclusive. Muita gente, Da só ideia, quem leu, né? Da ideia desse Só telescópio. quem leu esse documento aí que sabe. E o James Webb ia ter 10 metros de diâmetro, e aí agora ele tem aí, no final das contas, 6,5 metros. Então esse é o início da história, vamos dizer assim, do James Webb. Começou com essa ideia e, vamos lá, a primeira data que ele seria lançado, que existe aí... Previsão de lançamento do James Webb. A primeira previsão que foi anunciada, se você pegar aí, é de 2007, pra vocês terem uma ideia. 2007. Ou seja, se ele for lançado agora, em 2021, vão ser nada mais, nada menos que 14 anos de atraso desde a primeira data ter sido anunciada, né? Lógico, né, que ele é muito diferente e essa data aí era uma data meio ilusória, né? Mas é como muitas datas que a gente acaba vendo, inclusive agora também, né, da volta do homem para a Lua, eles acabam colocando umas datas que a gente, ai caramba, tão perto. E a gente já achava isso, mas a gente nunca chegou a imaginar que fosse demorar tanto de 2007 para 2021. Isso se... Exatamente, isso se lançar em 2021. Porque o ano está acabando, os dias estão passando e nada, né? Nada. E nada ainda, tá? Então, beleza. Então, esse aí é o iniciozinho da história do nosso queridíssimo James Webb. Vamos falar um pouquinho, então, das características dele, né? Que ele é um telescópio muito diferente do Hubble, né? Então, para vocês entenderem assim, tá? Toda a comparação que nós vamos fazer é com o Hubble, porque o Hubble é o grande, tá? Na verdade, a comparação... É o principal, né? Na verdade mesmo, a NASA, ela dá um nome para 4, ela chama de Great Observatories, são 4 grandes observatórios, que é o Hubble, o Chandra, o Spitzer e era o Kepler na época. O Kepler aposentou, Isso. que era o que caçava exoplaneta, o Spitzer aposentou, que aí sim, na verdade, o James Webb é o substituto do Spitzer, que nós podemos falar um pouquinho disso também. E o Hubble continua, e o Chandra, que é um observatório que observa no raio-x. É um grande descobridor aí de buracos negros, tá? O Chandra. Inclusive isso, Sérgio, quando a gente fala, né, com as pessoas com relação a imagens, que eles estão acostumados com as imagens do Hubble, isso do Spitzer, sim, as imagens serão, lógico que do James Webb melhores, mas mais parecidas com a que o Spitzer fazia. Exatamente. Porque o Hubble, então vamos falar, nós falar do Hubble porque ele é o maiorzão, mais famoso, né? Mas tenha na cabeça que a comparação mesmo tem que ser o Spitzer. O que é o Spitzer? É um telescópio no infravermelho, ou seja, ele só observa a parte infravermelha do espectro, mas ele era um telescópio que ele tinha 80 centímetros de diâmetro. Que não é nada, 80 centímetros, tem amador aqui que tem um telescópio maior, entendeu? Então, é um telescópio muito pequeno, mas ele serviu para fazer tudo que ele fez. Ele fez grandes descobertas, por exemplo, ele que caracterizou todos os exoplanetas do sistema Trappist lá. Ele que descobriu as atmosferas, a composição, se tem água ou não, foi tudo o Spitzer que fez. Mesmo pequeno, ele conseguia fazer muita coisa. Como a Ned falou, né, as imagens em infravermelho, elas não são assim tão, vamos dizer, maravilhosas como a imagem do Hubble, mas tem um motivo isso. O Hubble, como que ele faz? Então, o Hubble, ele observa o universo nos comprimentos de onda do ultravioleta, do visível e de um pedacinho do infravermelho. Então, quando ele faz a imagem de uma galáxia, por exemplo, ele não está observando ela só na luz visível. Ele está observando nessas 3 faixas. E quando você junta essas 3 imagens, que é assim que o Hubble funciona, a imagem que você tem no final, ela é muito linda. Porque ela está pegando detalhes que, por exemplo, só a luz visível não vê, ou só o infravermelho não vê, ou só o ultravioleta não vê. Mas ele destaca coisas que esses comprimentos de onda conseguem ver.
E assim, quando monta a imagem, você fala, caramba, que imagem legal demais, porque ela tem todos esses conteúdos de frequência que a gente chama, né? E apesar que eu acho muito bonitas as imagens no infravermelho, você já viu aquela imagem dos pilares da criação? Que tem, eles colocam até uma do lado da outra, do visível com o infravermelho, e tipo, é muito bonito, você vê muito mais estrelas, né? Porque consegue adentrar na poeira e pegar, registrar estrelas que no visível você não consegue. Isso mesmo. O pessoal entender, né? Cada conteúdo deste frequência, cada comprimento de onda, ele tem um objetivo, tá, pessoal? Então, você quer observar determinadas coisas, é bom você observar na luz visível. Outras, igual a Ned falou, eu tenho lá uma nuvem e eu quero saber o que está acontecendo dentro dela. A luz visível não consegue ver, mas para o infravermelho, aquela nuvem ela é transparente, então a gente consegue ver o que está acontecendo ali dentro. E essa é uma grande vantagem, porque, por exemplo, você quer estudar nascimento de estrela, que as estrelas nascem dentro dessas nuvens, então você tem que observar no infravermelho. Não adianta observar no visível, que você não vai ver nada. Tem que ser no infravermelho, porque é ali no infravermelho que você vai ver o que está acontecendo lá dentro. São imagens bonitas, mas eu tenho certeza que o pessoal vai reclamar quando sair as imagens do James Webb. Certeza absoluta. O que você acha? Com certeza. Principalmente que a gente já conhece o pessoal, mas a gente já deixou avisado. Nem adianta reclamar depois que vocês já estão sabendo, tá? É certeza que vão reclamar, vão falar, caramba, tantos anos de atraso para essa porcaria dessa imagem aí. 10 bilhões de dólares para isso? 10 bilhões de dólares, essa porcaria dessa imagem aí que vocês estão mostrando. Mas é porque é uma imagem diferente, tá, pessoal? Diferente. Então, o Hubble é isso. Ele observa no ultravioleta, na luz visível e no infravermelho. E o James Webb? Por que o James Webb ele não pode ser considerado o sucessor do Hubble, mas sim o complemento dele? Porque o James Webb ele vai observar no vermelho, que é o finalzinho do espectro da luz visível, vai observar o infravermelho, só esse pedaço do espectro ele é dividido em 3, tá? Dependendo ali das frequências que você observa, você tem o infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vai observar no vermelho, no infravermelho próximo e parte do infravermelho médio. Então ele vai pegar essa parte, esses conteúdos. O Hubble pega o ultravioleta, visível e um pedacinho do infravermelho. Então, qual que é o ideal? O ideal é os dois estarem trabalhando juntos, porque aí você vai ter o melhor dos mundos, né? Você vai ter as melhores imagens numa parte e as melhores imagens na outra. Que, inclusive, é algo que já é feito exatamente com Hubble, com Chandra. Eles registram uma mesma galáxia, o mesmo pedaço do céu, e eles juntam exatamente para isso, para ter essa comparação, para que eles consigam registrar mais coisas e um complementa o outro, é isso. E no caso do James Webb, que é muito mais avançado, então isso será incrível, inclusive para os estudos, né, da astronomia e tudo mais. E não para a gente ver fotinho bonita. Isso mesmo. Então o James Webb é isso aí, ele vai atuar. Então a primeira, vamos dizer assim, diferença, se a gente quiser comparar o Hubble com o James Webb, é essa. É a faixa do espectro que um observa e que o outro vai observar, e esses dois vão então se complementar para a gente poder entender melhor o universo. E por que observar no infravermelho? Aí temos que contar um pouquinho da história do Hubble, né? Por que o telescópio, primeiro, por que o Hubble tem esse nome e qual foi o grande objetivo de lançar o telescópio espacial Hubble? O Hubble tem esse nome porque é em homenagem a um astrônomo muito famoso chamado Edwin Hubble, que foi o cara que descobriu que o universo está expandindo. Isso foi o trabalho principal que o Edwin Hubble fez, entre milhares de outros, mas esse foi o principal. Ele começou a observar galáxias muito distantes, fazia a conta ali, tanto que ele calculou um negócio, que a gente chama até hoje, chama constante de Hubble, em homenagem a ele. O Hubble ele foi mandado para o espaço para observar o maior número de galáxias possíveis. Por isso que você vê as imagens mais bonitas que o Hubble faz são de galáxias. Por quê? Quanto mais galáxia eu observar, melhor eu vou ter definida esse valor da constante de Hubble, ou seja, eu vou entender melhor como que o universo está expandindo. Para isso que o Hubble foi lançado. O
O objetivo principal dele era esse. Aí depois, lógico, né? Observa o planeta, observa um monte de outras coisas, mas o objetivo principal mesmo era esse aí. Por isso que ele tem esse nome em homenagem ao Edwin Hubble. E o James Webb, nesse lance do infravermelho, qual que é o principal objetivo? De novo, né? Tem vários objetivos, mas qual que é o principal objetivo do James Webb? É tentar chegar o mais próximo possível do início do universo. Esse é o objetivo principal do James Webb. E daí, por ele ser um telescópio do infravermelho, porque é o seguinte, quanto mais longe você observa um objeto, quanto mais distante ele está no universo da gente, ele está se desviando, que chama, para o vermelho, para a parte vermelha do espectro. Por que disso? Por conta da expansão do universo. Então, quanto mais longe, mais rápido ele se expande, mais para o vermelho ele vai. Então, se eu quero observar algo que está muito longe, eu tenho que olhar na parte vermelha do espectro. Não adianta eu olhar em outra parte. Na outra parte eu não vou ver nada. E como o objetivo do James Webb é esse, é avançar um pouquinho mais ali para tentar chegar o mais próximo possível do Big Bang, ele é um telescópio no infravermelho. Então é por isso que ele foi feito desse jeito. Ah, mas por que não colocaram uma câmera? Por que não colocaram meu iPhone 13 lá? Porque cada missão, pessoal, tem o seu objetivo, tá? Cada missão tem um objetivo específico. E o James Webb é basicamente esse, né? E como você comentou, é o objetivo principal, mas não o único. É como o Sérgio falou, o Hubble, ele tinha um objetivo principal de registrar o maior número de galáxias. Com os estudos da astronomia, alguém descobriu, ali deve ter um exoplaneta, por exemplo. Faziam os cálculos, direcionavam o Hubble para observar, para ver se conseguia. Ali está nascendo estrelas. Então, tem um objetivo principal, mas também ele vai estudar outras coisas, além de tentar ir o mais longe possível, né? O mais próximo do início do universo. Inclusive, é uma coisa importante até de falar para o pessoal, ir mais longe como, né? Porque o pessoal tem essa dúvida, porque a gente sabe que o pessoal que acompanha, nem todos conhecem esse significado. Mas como assim? Ele vai chegar mais longe? Ele vai até lá e não é isso, tá? Exatamente. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Qual foi o maior trabalho que você já trabalhou? Cara, eu venho do mundo do petróleo, né? Eu trabalhei no mercado, né? Em empresas de petróleo, né? Eu já trabalhei em plataformas de perfuração, em várias aí no Brasil, quase todas. É mesmo? Entendeu? Aí tu vai pras plataformas? Eu ia, né? Agora não vou mais, mas eu ia. Fui muito, durante anos. Usava os capacetinhos? Usava roupinha laranja, caí de plataforma. Já caiu de plataforma na água? Despenquei. Não, peraí. Eu tenho o tímpano furado porque eu despenquei na plataforma, cara. Caralho! Caralho, me conta essa história, O cara tem várias aventuras e não contou, porra. Você fraturou alguma coisa? Não, eu caí meio de lado assim, cara. Eu furei meu tímpano, ele é meio zoado por causa disso aí. Faz quanto tempo que você caiu? Não, faz um tempinho já, tá uns 10, 11 anos já atrás. Entendi. E aí, era uns 30 metros, E aí cara. você sabia nadar? Puta 30 metros? Uns 30 metros de altura. Foi direto pra água, cara. Foi foda. Como é que tu não se quebrou inteiro? Então, não quebrei, mas porque eu tava com roupa, meio com você anda com tal. colete e tal. Mas eu caí, o problema é que eu caí de lado, cara. Eu caí assim, com a cabeça de lado. Porque eu não, assim, lógico, eu não tava querendo mergulhar, né? Claro. Foi um acidente, né? Então já despenquei de plataforma. Aí já embarquei aqui no Brasil em várias. Mas peraí, você despencou da plataforma, te resgataram, é isso? Foram lá um barquinho, pegaram você, aí te levaram pro hospital, foi isso? Aí me levaram pra dentro da plataforma, aí falaram, e aí, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá assim, tô tudo bem e tal. Ah, tava tudo bem, então? Tava tudo bem. Entendi, fora o ouvido. Foi o susto. Tava... Então, mas aí o ouvido foi um pouco depois, só que comecei a sentir. Aí comecei a sentir dor no ouvido, falei, cara, tá doendo pra caramba. Aí me deram remédio e tal. Aí depois já tava pra desembarcar também. Aí desembarquei, nossa, ferrado. Aí... Como é que tu contou isso pra tua família? Aí, tu não tá ligado, caí da plataforma.
Cara, quando cheguei em casa, quando eu falei, né? Falei, ó, tive um acidente, caí, tô com o ouvido ferrado e tal. Mas até então eu não sabia que tinha furado. Aí eu fui no médico, o cara olhou e falou, cara, o que você fez, cara? Eu falei, Caí da Caí de 30 metros de altura na de água. lado na água, cara, estourou. Aí ele falou, então é isso, não sei o quê. Mas como que você quer? O que tu tava fazendo? Cara, assim, plataforma é um negócio muito complicado de trabalhar. Porque tá sempre molhado, sempre deslizando tudo. E você tem que prezar o equipamento, cara. Então, você tem que salvar o equipamento. Entendeu? Porque a sua vida não vale nada, mas o equipamento vale lá uns, sei Bilhões lá, e bilhões. $50 mil, $100 mil, Entendi. entendeu? Então, salve o equipamento. Esse É o que os caras ficam falando sempre é a lá. primeira coisa que acontece. E foi uma bobeira mesmo. Eu escorreguei, não estava preso e caí, cara. Foi tipo negligência minha, entendeu? Nossa, mas Caralho, que sorte, imagina. né, que não aconteceu nada. Na hora, assim, se eu caio de um bagulho desse aí, eu me desespero tanto que eu acho que eu me cago todo. Tá maluco, cara. Um tombaço de 30 Quanto metros. tempo como demorou eu- pra você cair, mano? Você tava consciente? Cara, não Foi rápido? Foi rápido. Cara, é até aquela trampolim, né, cara? Gigante, assim. Caí, fiquei lá e assustado pra caramba, né? Todo cagado. Todo cagado. Mas eu fiquei inteiro. Cara, história pra contar, hein, Aí mano? eles Nossa. vêm. A sorte que não era navio, porque navio anda, né? Aí eu ia ficar, mas aí plataforma os caras já tocam, já vem, resgatam, tudo. Nossa, entendi. Navio você poderia não ter sido resgatado, né? Tenso. Navio, assim, eu já trabalhei em navio também, bastante. Adquirindo dado, tipo do pré-sal, os dados que a gente usa pra achar o Esse foi petróleo. computador? Como que é? É. Aí você fica dentro do navio trabalhando, vai lá pra fora, coloca cabo. O navio, ele é um navio, atrás dele ele puxa 12 cabos de 12 quilômetros de extensão. 12 quilômetros. Aí ele vem puxando, a cada 1 metro no cabo tem um sensorzinho. E atrás do navio... Cada metro? Cada metro. É muito sensor. É muito sensor. Quanto que custa um cabo desse? Cara, é um valor assim que você não tem nem como calcular direito, cara. É muita grana. Pode crer. Muita grana, porque é muito tecnológico. E atrás do navio tem uns canhões de ar. Aham. Aí o canhão solta uma bolha de ar, essa bolha de ar gera uma onda, a onda atravessa a terra, reflete e volta nesses sensorzinhos. Aí a gente tira tipo uma radiografia. E é ali que a gente acha petróleo. Entendi. Aí nisso aí eu já tive muito acidente, cara. Ah, é? Já uma baleia uma vez enrolou nos cabos. Caralho. Ela passou e enrolou nos cabos inteiros. Ficou toda enrolada no cabo. E aí o... Aí não tem como você retirar a baleia, E cara. ela foi esmagada. Não, aí ela ficou se debatendo. E o navio teve que vir até o porto rebocando a baleia. Porque qual que era o lance? Como que você ia salvar a baleia? Você tinha que cortar o cabo. Só que Mas você vai você não cortar vai o cabo. cortar. Como que você vai fazer? Aí, cara, começou uma mega discussão. Como que nós vamos tirar a baleia? Porque tem que cortar o cabo. Cara, mas você vai cortar o cabo custa sei lá quantos milhões de dólares. E aí como que vai fazer? Eu vou perder o cabo por causa disso? Entendeu? E aí começou e tal. Aí tivemos que cortar, mas cortamos só alguns e tal. O pessoal do quem foi, cara? Instituto Oceanográfico foi ajudar a gente e tal. Salvou a baleia. A baleia acabou que não morreu, não. Ah, que bom. Salvou a baleia. Salvou a baleia, mas salvou os cabos? Alguns perdeu, né? Puta que Essa pariu. foi a baleia mais cara do oceano. Uma outra vez, a gente tava fazendo uma aquisição numa área com plataforma. Aí o navio ele tem que fazer uma curva lá longe, né? Imagina 12 cabos virando. Um cara era meio iniciante e ele falou, cara, eu vou fazer uma curva mais fechada porque eu ganho tempo. Puta. Na hora que ele fez a curva fechada, cara, você já fez aquela brincadeira de você pegar a corda e jogar no dedo e ela vai enrolando? Aham. Aconteceu exatamente isso. Os cabos enrolaram todos na plataforma. Não. Na hora que o navio continuou, puxou tudo. Aí perdeu tudo. Aí foi prejuízo gigantesco. Bom, esse cara foi demitido. Ele foi demitido na hora. O cara ligou e falou, cara, você tá demitido, já chamei o helicóptero, ele tá vindo te buscar imediato, cara. Imediato. Caralho. Imagina o cu desse cara como fechou. Porra. Ele não foi processado? Como que acontece? Não, cara, foi demitido, cara. E acabou. É um erro, é. É um erro. É um erro da profissão, né? É um erro da profissão. O barco ficou meio à deriva. A sorte que era uma área movimentada, então vieram outros barcos ajudar e tal.
Mas foi complicado pra caramba, cara. Caralho, e eu achando que eu tinha feito cagada. Não fez nada, cara. Uma vez o navio parou, deu um pau no navio. Parou, deu pane geral. Aí tinha um outro navio, um pouco mais perto, um rebocador. Sabe o que é rebocador, né? Rebocador é um navio que não é muito grande, mas ele é totalmente cheio de óleo diesel. Ele vai junto para abastecer, para dar apoio. É um rebocador que a gente chama. É um navio cheio de óleo diesel. Ou seja, super inflamável. Super inflamável. E dentro do navio você tem aquele negócio de sinalizador. Não. Aí o que acontece? O nosso navio deu pane. Já começou a feder daqui. Deu pane. vai vendo, cara, pra você ver. Deu pane. Aí, beleza, vamos usar o sinalizador? Vamos. Aí o cara não pode deixar que eu uso. O cara me pega o sinalizador, porque o sinalizador você joga ele pra cima. Ele pega e me aponta pro navio, cara. Pro rebocador. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aquilo lá é um fogo, né? Que vai. Imagina a sorte, cara. Ele fez, só que ele errou o tiro. Cara, que sorte que ele errou. Eu falei, ainda bem que esse cara é ruim de mira, cara. Filho da... Ele apontou, cara. Na hora que eu vi, eu falei, o que você tá fazendo, cara? Não deu tempo, cara. Ele atirou. Ele falou, não é pra avisar pros caras. Eu falei, cara, você é maluco, cara? Se esse negócio cai dentro de um rebocador desse, você explode, cara. Simplesmente explode o navio. Explode com certeza? Explode com certeza. Nossa, o cara é muito... Explode com certeza. Meu Deus do céu. Aí depois... Porra, mas é porque era... cara nunca viu um filme, não, pô? Tem que jogar o sinalizador pra cima. Cara, ele treinou ele, ó. Não, pior que é treinado. Exato. Não, criança vê filmes, já... Cara... Mas aí que tem tá, gente cara, muito é o burra no desespero, cara. Entendeu? É o desespero, porque deu pane, o navio é um negócio que foi feito pra ficar andando, entendeu? E principalmente esses. Deu pane, o negócio começa a parar, começa a acontecer um monte de coisa ali que não era pra acontecer. Entendi. Você fica meio desesperado. Aí o cara pegou no desespero e pá, entendeu? Em vez de apontar pra cima. Aí foi na defesa dele. Pô, não, é que eu tava desesperado. Daí eu estourei um navio. E matei 50 pessoas. Então Acontece essas coisas, cara. Que loucura, demais, mano. Cara. Complicado demais. Pô, esse teu trabalho é muito doido, cara. Pior que parece divertido, né? Super. Fica lá. Porque tem várias aventuras. Cara, e pelo eu cheguei mar, a você é tipo um embarcar pirata. 42 dias embarcado. Você trabalhando, comendo, acordando, sempre com as mesmas pessoas. É foda. É esse negócio de confinamento. E nenhuma delas é da tua família, né? Nenhuma delas é da sua família. Mas eram gente finas, pelo menos, lá? Então, aí, era legal assim, o ambiente? até o segundo, terceiro dia, né? Todo mundo é legal. Né? Depois, 42 dias. Pô, o cara começa a peidar, tu já fica puto. Começa a ter. Por que você não deu descarga na privada, cara? acontece Aqui é essas coisas. um barco, caralho. Não Eu tem já embarquei no cama quente, que chama. Como é que é isso? Cama quente é assim. No navio você trabalha do meio-dia à meia-noite e outra turma da meia-noite ao meio-dia. Cama quente é quando não tem cama para todo mundo. Então, enquanto eu tô trabalhando, você tá dormindo. Depois você vai levantar dessa cama e eu vou deitar nela. Vai estar quentinha. Tem essa vantagem, Tem né? essa vantagem, E às né? vezes com Mas também não tem como dar um migué, né? É verdade. Mas, meu irmão, ó, desculpa, eu vou ter que dormir. Vai lá trabalhar. Mas tem gente que fica maluca, cara, dentro de navio. Eu já vi gente ficar maluca. Cara que se trancar e não queria trabalhar, entendeu? Tá maluco. Porque a época que eu trabalhei bastante foi a época aí do negócio do pré-sal, entendeu? Pra você ter uma ideia, 30% da frota de navios de petróleo do mundo estavam no Brasil. Caralho. Então era muita coisa e eles precisavam de muita gente, cara. E o salário é bom. Então eles chegam, por exemplo, você tá acabando de se formar. Eles te oferecem um salário bom. Quanto que é? Só pra saber. Cara, tem cara que ganha aí, assim, recém-formado, 10, 12 pau, cara. Caralho. Fácil. E não é só isso, porque quando você está embarcado, você tem mais X% de insalubridade, X% de periculosidade. Então, às vezes, pode quase dobrar seu salário só por causa disso, ficar embarcado. Então, o cara ele fica seduzido pela grana. Pode crer. Só que ele não entende o trabalho que ele tem que fazer. Entendeu? Entendi. Aí na hora que ele chega no navio, que ele vê a realidade, ele fala, o que eu tô fazendo Que aqui? sufoco, cara. O que eu vim fazer aqui? Não era isso que eu Entendeu? queria, Não não. era isso que eu queria muito. E aí expira. Aí pira. Pira total, cara.
Vira mesmo. E aí, foda que você tá no meio do nada, só no tem meio do água, mar. quilômetros e quilômetros de distância, Só e água, os caras isso. não vão pegar o navio e te deixar lá. porque Não, o você cara virou- pode até vir. Aí o cara fala assim, você quer ir embora? Você não tá aguentando, você quer ir embora mesmo? Sem problema, cara. Só que nós vamos descontar o helicóptero do seu negócio, cara. Entendeu? Ah, eles metem essa. Ué. Aí Porque ele aí dá. o helicóptero vai vir pra buscar um cara só porque ele Quanto tá... que será que custa? Deve ser o salário inteiro do cara. Deve ser vários salários. Porque é 250 quilômetros, 200 quilômetros de Nossa. distância da costa que a gente fica. Nossa. Então... Nem sabia que helicóptero voava tanto assim. Pô, é o limite ali dos grandão, é onde ele vai. Entendi. E, cara, várias pessoas ficam malucas. Agora, tem os caras que adoram, cara. Eu conheci cara, que se você falar assim, cara, sai daí, vai trabalhar no escritório, de jeito nenhum, cara. Eu falava, jamais que eu vou acordar 8 horas, pegar ônibus, trânsito, sentar no escritório, ficar das 8 às 6, voltar pra casa. Eu não quero essa vida. É porque cara. também o cara que vai ficar embarcado lá, ele embarca, daí ele paga todo o mês dele lá embarcado em 15 dias, não é? Mais ou menos. Isso. Depois ele fica 15 dias 15 em casa. dias em casa, é assim mesmo. Não é tão assim, eu não sei como é o trabalho lá, mas o regime Sim. parece legal, Pô, né? tem 15 dias todo mês só pra ficar fazendo porra nenhuma. É. Parece bem legal. É 15 dias de trabalho duro, 15 dias em casa. E por isso que tem muita gente que não se adapta a outro cara. Eu conheço, assim, dezenas de pessoas que elas não se nem se adaptaram. Porque quando começou a parar de ter isso, cara, agora você tem que voltar pro escritório, cara. O cara, você via que ele tava triste, cara. E ele lá no navio era alegrão, tá? Cara, eu não aguento, cara. Eu queria aquela vida, O que entendeu? é da hora de fazer no navio? Cara, hoje os navios e as plataformas, elas têm tudo, né, cara? Tem sala de videogame, Ah, é? tem Ah, quadra, legal, pô. tem Já vi tudo. pior. Não, tem situação pior, mas... Sim. Ah, pô, como é que tu foi parar nesse lance de navio, de plataforma, não sei o quê, mas pela Petrobras ou por uma Não, empresa eu privada? nunca trabalhei em Petrobras, cara. Só terceirizada. Entendi. Só terceiro. Eu prestava serviço só. Entendi, mas tu fazia a mesma coisa que os outros caras? Então, a Petrobras, ela é a cliente, né? Ela é a chefe do negócio. Aham. Então, o cara da Petrobras, ele chega ali, ele não faz, ele tá só fiscalizando o trabalho. Vendo que você tá fazendo tudo. A galera das terceirizadas é que trabalha. Entendi. Tá? É a pessoal das terceirizadas é que fura poço, é que puxa coisa. O cara da empresa, ele é o cliente. E normalmente ele não fica todos os dias. Ele vai, passa 2, 3 dias, depois ele vai embora. Depois vem um outro cara, entendeu? Para fiscal. Então é sempre cara diferente, ele não fica tanto tempo. Os caras das terceirizadas, aí você tem, dentro de uma plataforma, 5, 6 empresas trabalhando ao mesmo tempo. Quantas pessoas trabalham numa plataforma normalmente? Aí vai depender muito do tamanho, cara. De uma Então, grandona. 40, 50, Pessoas. qual é? É, Ah, não é tem, tanta tem gente. 50 pessoas lá durante o Durante tempo inteiro. o tempo todo tem umas 50 pessoas. Aí tem plataforma maior que deve caber até 100, entendeu? Entendi. Dá pra conhecer todo mundo por nome, saber... Dá. Imagino que deve conhecer... Então, cara, umas vira uma histórias loucas. comunidade, né? E vira a comunidade da galera que gosta desse tipo de trabalho, entendeu? E o pessoal curte pra caramba. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação, e você está trilhando este caminho com maestria. A ideia do buraco negro, o Einstein já meio que imaginou que existiria Pelas pelos equações. sim. cálculos, é? Ele imaginou, só que ele não chamava, o pessoal chamava na época de estrela negra, né? Ah, é? Aí não foi só o Einstein, porque aí o Einstein fez uma coisa. E aí na verdade, né, uma outra coisa também, né? Naquele momento da história, tinham várias pessoas trabalhando naquilo ali, tá? Tanto que o trabalho da relatividade de Einstein veio do Maxwell, uma parte, né? Que ele, veio uma ele parte do derivou. Maxwell, veio uma O parte de Maxwell tava outros fazendo o quê? caras. e Eletromagnetismo. Tá. E aí, tem um cara muito importante nessa história toda, que é o Schwarzschild, entendeu? Esse Schwarzschild, ele calcula, é ele, na verdade, porque aí o Einstein bolou todas as equações, a gente chama equações de campo da relatividade. Publicou, tal, tá ali, foi ele que Como fez que ele faz tudo essa mais. parada? Cara, É tudo da cabeça. O cara é muita treta, que cara. como que é esse É muita essa parada? treta. São experimentos mentais que a gente fala, que isso diz que ele era muito bom, era nisso, cara, É? fazer experimentos mentais. Toda essa abstração, pra ele isso era tranquilo, Ele cara. pensava no conceito, desenvolvia o conceito e depois ele
fazia parte da álgebra e tudo mais e transformava aquilo em equação. Só que o mais difícil na cabeça dele é, eu preciso montar o cenário. Entendi. Entendeu? E ele tinha os conceitos muito bem colocados na cabeça dele. Tanto que o Einstein era o rei de fazer analogia com trem, né? Ele adorava fazer analogia com trem. Porque ele ficava pensando, né? Era o que tinha lá onde ele morava, né? né? Na Suíça lá, ele ficava pensando, o trem tá passando ali na minha janela, isso o cara joga a bolinha, isso outro aponta uma luz, e ele ia imaginando tudo aquilo, bolou tudo. Aí então as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Aí aparece uma galera para usar as equações dele. Então teve o Friedman, que é um cara muito famoso, teve os russos lá também que usaram muito a equação dele, e teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. O que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman, primeiro, foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Tá. Big Bang e tal. Foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem 2 vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém o tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental Tá. que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? Entendi. E aí o cara, eles já estavam estudando, Mas vendo. você sabia, por exemplo, o Sol... Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Isso aí que Sabia sabia. a composição. Mas tal. sabia a Mas composição. sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia Mas também. o ciclo de vida a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta né, que nem ferramental de física, e também a gente não tinha equipamento. Pra observar. Então, como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Entendi. Então, é como você vê se várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, Entendi. isso aqui é um idoso. Tem que ter verdade. uma... Tem que ter uma amostragem que a gente chama maior. estatística, né? Tá. Então Pra esse poder cara fazer ele isso. começa a aplicar para estrela. Então, só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Entendi. Quando ele chega ali em 8 vezes a massa do Sol, ele, aqui que acontece acontece? um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova, e depois da supernova que pode desmembrar, ou virar um buraco negro ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara, nenhuma. Não, ele fez um Não tinha cálculo nem que... ideia, cara. O cálculo de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa Dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, eu acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra, era uma coisa assim. É? É. Ele tem que se compactar. É que você vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, né, que tende a zero. Você vai ter uma densidade que tende ao infinito e você vai ter uma temperatura que tende ao infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro ele cria um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele vai ele distorce tanto aquele tecido, o tecido, lençol, né? que ele vai descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta capturado. nunca mais. Volta nunca mais. Essa é a ideia do buraco negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Por Não, quê? é que ele não é um ralo que ele no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Mas, por Então exemplo, passou por aquilo ali, Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. nós não estamos sendo puxados para Não. ele. Em nenhum momento vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a ou gente tá em equilíbrio atualmente. É, porque eu achei que
ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando. Não tem. Não é. Tá, é só lembrar do filme lá do Interestelar, que você tem os planetas orbitando o buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar verdade. o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter Você luz. só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né, até lá, né? Mas... É. Mesmo perto do horizonte de eventos, já tá Aí já começam os efeitos Não, relativísticos. antes do horizonte, Isso. já começa a ter efeito. Já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente... Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que nem é muito grande, você olha Não, o que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço de uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma estrela de vez em E é quando. um monte de estrela que você tem os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. Tem as estrelas demais. girando que nem muito louca. rápido. É. Você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada, assim. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Sim, Quando ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. engole. Quando ele come, ele cresce Sim, na prática sim. Ele cresce em massa, vai e aumenta, crescer. e expande Não, raio- o horizonte de eventos ou não? Sim, o raio de short shield vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele crescer bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa é a se grande sabe ainda? Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. É. Que é onde tem a famosa, né, divisão por zero. É. Porque é o volume, densidade, é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. E o volume tende a zero. Então, o que acontece ali? É. E aí você tem a gente até o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas não é no comprimento de Planck, acho que era. Tá, tem, não. Tem que o pessoal faz, E né? aí, só que assim, a gente vai observando, esse é o maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou, passa 2 anos, achou maior ainda. Vai, é isso aí mesmo. E aí você vai e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque você, por mais que você tenha, ele não seja um ralo, Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber. Não, nós aqui não. Nós aqui O nosso não. é pequeno, o nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação A dele. gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares, ou seja, um Sol, entendeu? Tem com buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada. Tem a distância que você calcula ali. Do Sei. nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar. Não é que é ser puxada, ela começa a ter esses efeitos O relativísticos. sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora pra E tem dentro. uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido, é porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande que o Que ele sinal... tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando mais e ele do não que ele chega tá vindo. nunca. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Falando pelo filme, o que você achou, cara? Você que é um entusiasta, acompanha bastante essa parte, né? Então, o ano passado, na verdade, bem antes do filme, eu li o livro que deu origem ao filme. Que é a biografia do Oppenheimer, que é Oppenheimer, o Prometeu americano. Que é como que é? Da glória à tragédia e tal. Então, assim... Que esse nome por si só já é genial, né? Que o Bruno Eu gosto da analogia com Prometeu. É, isso mesmo. E então, assim, meio que eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ele ia falar no filme, né? E também a história, que é um filme assim que, né, pessoal, não tem spoiler, né? Porque o spoiler da história já conta pra gente tudo como que é. Mas eu achei bem interessante a maneira como Christopher Nolan escolheu contar a história, entendeu? Eu sei que muita gente critica o jeito que ele escolheu, às vezes fica meio confuso e tudo mais, mas eu achei muito legal. Tá bem
tá bem fiel ali ao livro mesmo, tá bem legal. Logicamente que o livro, né, tem muitos mais detalhezinhos ali que ele resolveu não colocar, mas eu achei muito bom. Eu adorei o filme, eu levei minha família toda pra ver, meu filho mais novo, que ele fica meio revoltado até, eu brinco com ele, cara, é o melhor filme, um dos mais importantes de todos os tempos. Aliás, eu acho que as escolas tinham que ter aproveitado mais esse momento aí. É verdade. Para ter explicado até mais sobre a Segunda Guerra e tudo. Aquele momento ali é um momento muito complicado, né? Que aconteceu tudo aquilo. Então, mas eu gostei pra caramba. E o livro? Cara, o livro é sensacional, né? Mas, por exemplo, o que ele tirou do livro que você acha que fez falta? Cara, porque não dá pra gente pegar um livro de, sei lá, 500 páginas e transformar num filme de 3 horas sem perder muito da história, né? Exato. Tem a parte ali, principalmente o começo da vida dele, né? Quando ele entra para estudar física, né? Na verdade, ele se formou em química primeiro, depois ele foi estudar física e tem toda a questão dele com a física quântica. Que isso, podemos dar uns spoilerzinhos? Claro. O filme ele deixa claro naquelas horas que ele para assim, começa a ver aquelas coisinhas. Aquilo ali é a viagem que ele tinha na cabeça dele da física quântica. Porque ele era um cara da quântica ali. Tanto que ele tem uma treta com o Einstein, que o filme deixa até claro, que deixa né? claro, Porque o Einstein ele é o cara da relatividade e o Einstein sempre teve bronca com a quântica. E ele era um cara da física quântica. Então, essa parte aí inicial da vida dele e tal, o livro conta legal. E uma parte que não fica, que depois a gente pode até falar, que é mais pra frente, que o filme não deixa muito claro, é porque que ele é escolhido para liderar o Projeto Manhattan. Porque isso foi uma grande discussão que teve. Ele, academicamente falando, naquele momento da vida dele, ele era muito jovem. E a equipe de físicos que tinha ali junto com ele, tinha muitos ganhadores do Prêmio Nobel, que eram, vamos dizer assim, muito mais gabaritados para liderar o projeto do que ele mesmo. Tanto que ele recebe muita crítica pelo fato dele ter sido escolhido. Só que tem um porquê que ele foi escolhido. Que isso o filme acho que não deixa muito claro. Eu até falei pro Bruno, nossa, ele no final das contas, ele virou um líder. Porque ele não tava lá no meio não parecia, pelo menos pelo filme, que ele tava no meio das operações. Ele tava meio, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, era um gestor, Ele era o CEO do projeto. Exatamente. Aliás, ele foi escolhido justamente por isso, porque ele tinha a capacidade de gerenciamento de projeto, coisa que os outros físicos não tinham. Os outros físicos eram assim, cara, ali no meio tinha Enrico Fermi, entendeu? Tinha o Feynman, ganhador, era só ganhador de prêmio Nobel, entendeu? E um pessoal mais, vamos dizer assim, um pouco mais velho academicamente, porque na academia tem isso, né? Você, à medida do tempo que você vai estudando mais, você vai ganhando mais maturidade. Então, vamos dizer, a gente vai ficando um pouco mais velho academicamente falando, isso é bom. E ele era muito novo, entendeu? Então, se criou essa crítica aí muito grande. Por que escolheram ele, justamente ele? Mas ele tinha um lance de gerenciamento, porque o Projeto Manhattan, né, até adiantando um pouco, você tinha que lidar com dois grupos muito complicados. De um lado, um bando de cientistas, que tem um ego violentíssimo, cientista não é uma raça fácil, e do outro lado, os militares. Também não são. Que militares também não são. e políticos, Digo por experiência própria. Que também tem ego também. E como que você faz para gerenciar esses dois, colocar esses dois para conversarem, vamos dizer, para um objetivo comum? E o Leslie Groves, que é o generalzão lá, que é o cara que tomou conta do Projeto Manhattan, ele viu no Oppenheimer esse cara. Por isso que ele foi escolhido para gerenciar tudo. E aí essa parte aí, o filme ele meio tirou, porque... Foi 3 horas de filme. Já foi 3 horas, né? Imagina. E aí o livro, ele gasta um tempo explicando bem essa parte dele. E aí, só que a humanidade começou a olhar para uma outra tecnologia que se provou menos eficaz. O Shuttle, porque aí você tinha que dar a voz ali pra Força Aérea Americana, né, cara? Então o lobby é muito grande, Vamos né? lá, nessa época aí custava $500 milhões para lançar foguete. um ônibus espacial. É que o ônibus espacial, até pra explicar pro pessoal, né, ele tem uma coisa que é muito louca, né? Você tem aquele laranja, que é só combustível, e em cima, peregado, você coloca as pessoas voando, cara. É muito louco. Hoje o foguete, como que é? Você tem todo o tanque aqui que é combustível e você coloca as pessoas aqui. Que é o Saturno V. Se acontece alguma coisa, você arranca as pessoas daqui. Daqui não tem como. Por isso que ele matou 14, né? 2 acidentes, o Challenger e o da Columbia, entendeu? Então ele é muito caro, complexo, perigoso.
E perigoso. Mais perigoso, vai. Mais perigoso. E veja, e os caras vão chegar lá com a tecnologia dos anos 60. E nessa história toda aí que o Nicolés falou, pra mim tem uma coisa ainda que é mais triste. O Programa Espacial Brasileiro, ele começou junto com o Programa Espacial Indiano, cara. Porque a China, tudo bem. Só que a China é uma potência. Mas vamos pôr um país, cara, que é tão ferrado como o Brasil, que é a Índia. Os caras acabaram de pousar no Polo Sul da Lua. E nós... Veja o que eles fizeram. Veja o que eles fizeram. O programa começou junto, cara. E não é falta de talento. E 2 países ferrados, Brasil e Índia. Cara, vai falar que a Índia é um país... Hoje tem mais população que a China. Mas a Índia tem uma coisa muito curiosa. Eu tive muitos alunos da Índia, vários. E eles estão de volta lá, a grande maioria deles voltou para a Índia, né? Bangalore, New Delhi, Mumbai. Eles têm os institutos de tecnologia. Eles têm uma rede. Imagina o ITA tendo uma rede pelo Brasil. Tá? Em áreas específicas. E apesar de todas as dificuldades, eles têm um grau de excelência de formação de engenheiros e de cientistas computacionais. Eles exportam gente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem competir com a formação de recursos humanos, então tem que contratar os caras que saem desses ITTs, tá? E eu tive vários desses alunos. O único problema é que no dia que joga Paquistão e Índia de cricket, para o laboratório. Porque os caras... É muito pior do que nós com futebol. É impressionante, tá? Então eu tinha paquistaneses e indianos. Caramba, e cada um ia para um lado da universidade para assistir o jogo separado, entendeu? Porque não dava para assistir junto. Mas a meninada é brilhante, tá? O problema é que eles não tinham como voltar. Eles faziam a graduação, saíam para os Estados Unidos ou para a Europa, o Silicon Valley empregava esses caras na hora, tá? Só que aí, mesmo que eles quisessem voltar, não tinha emprego, não tinha como, né? E aí agora, mas uns 8, 9 anos atrás, eles começaram a repatriar esses caras, tá? E veja no que deu. Os caras puseram o robozinho lá e eles vão para a Lua também. Não, eles vão fazer uma como se diz, tripulada, né? Gente vai pousar. Mas vamos deixar claro que quem inventou foram os fundadores da SpaceX, não o nosso querido Musk, né? Os 2 engenheiros que inventaram nem estão mais lá, mas foram eles que fizeram, tá? Só pra... Mas quem viabiliza não é o Elon Musk, cara? Quem viabiliza... Ih, essa história é complicada. É mesmo? Porque a SpaceX ganhou um contrato non-bidding, sem licitação do governo americano, até eu faço. 9 bi, se me derem a grana, eu mando a gente pra Marte. É só me dar, tá? E aí a companhia do Bezos... mas aí foi uma briga violenta que teve, ele né? tá processando o governo... Já perdeu. Ele perdeu? Perdeu já. Porque ele processou o governo americano, o escritório que faz essas... Por causa desse foguete aqui. Por causa desse foguete. O lance é o seguinte, né? A NASA quer pousar o ser humano na Lua de novo. E aí ela abriu uma licitação. De novo ou pela primeira vez? De novo. Não, de novo, pelo amor de Deus. Calma. Tô brincando, calma. Foi o cabelo. Foi o cabelo que puseram nele. Foi na Turquia. Ele foi pra Turquia, fizeram o cabelo, acabou com o neurônio. Calma, tô brincando. Ainda bem. De novo. Ele tá brincando. Eles querem pousar lá de novo. E aí ela não vai, ela vai fazer uma parte da viagem e a outra parte é para alguma empresa privada fazer. Aí ela abriu licitação e tal. A SpaceX apresentou esse cara aqui, que é o Starship. Faz quanto tempo isso? Faz uns 3, foi na época da pandemia até. Tá bom. Foi um pouquinho antes, né? 2019, 2020 tá ali. Tá aí o Jeff Bezos com a Blue Origin, ele apresentou a Blue Moon, que é a nave dele para ir para a Lua, e outras empresas apresentaram. Mas a Blue Moon era melhor, junto com essa. As duas melhores propostas. As duas estavam concorrendo e tal. O que dizem nos bastidores é que a SpaceX sabia de quanto que a NASA queria gastar. E aí ela fez o projeto adequado àquilo. O projeto do Jeff Bezos ficou muito mais caro, a NASA acabou ganhando, o Bezos achou que foi super injustiça, parou todo o processo. Aí atrasou pra caramba, aliás, o processo todo, porque ele mandou parar o processo, processou a NASA por conta disso. Mas já passou na Suprema Corte? Já passou, ele perdeu. Só que aí sabe o que aconteceu? Não. Nesse meio tempo, a NASA abriu uma outra licitação. E aí a do Bezos ganhou. E dizem que ele ganhou também sem concorrência, meio que pra, entendeu? Tá, que eu não enchi meu saco. Toma aqui um dia. Mas eles ambos vão ter uma mega surpresa. Porque a China chega na Lua antes. Tem isso aí. Em 2025, eu acabei de voltar da China. Em 2025 eles vão pousar na Lua. É mesmo? E vão bater os 2 caras.
Nossa, caralho. No silêncio. Mas sabe aí que a o senhor história... sabe que a culpa que eles vão colocar Você, pelo é amor no de Deus. Bezos, né? Sim. Porque o Bezos ter parado... Que atrasou o processo. Isso aí o pessoal já fala. Quando aconteceu isso, cara, as notícias que vinham dos Estados Unidos eram o seguinte: o Bezos acabou de entregar a corrida para a Lua para a China, entendeu? Porque por conta disso ele parou o processo por 2 anos e meio, entendeu? Ficaram 2 anos e meio enrolando. E aí entrando um pouco no Interestelar, que é um filme de ficção científica. Tá bom. Quando você falou, Sacani, aqui da questão da viagem para Marte, a Malu perguntou: mas é 8, 9 meses e pra gente é quanto tempo? Porque tem um efeito relativo do tempo também em viagens que seriam muito longas. Como é que funciona essa parte da física, do tempo, do espaço? Tem como explicar de uma maneira simples? É porque o Interestelar é um negócio além, né? Bem além. Tá certo o que eles estão mostrando no filme, assim, em termos físicos? Então vamos lá. Vamos entrar no Interestelar, né? Interestelar Presta atenção, amor. Tô me preparando pra você ver as porradas. Gente, vamos deixar bem claro. É porque eu sou muito enfática com o que eu falo. Quando eu falo eu odeio física, eu gosto de física. Eu sou excelente eu vou te defender em física. num ponto. O Christopher Nolan, ele às vezes deixa a coisa muito chata, porque ele tenta dar uma aula no filme. Não é isso que você percebeu? Não, eu acho... A única questão do filme é que eu achei ele longo demais. São 3 horas de filme. Né? Sendo que tinha algumas horas que tava muito lento, né? Então era um filme lento. E não é nenhum problema com o filme específico. O negócio é a paixão louca dos homens com isso. Porque todo lugar... Aqui na mesa, eu falei, como é o nome daquele filme que todo homem gosta? Aí os meninos que estavam aqui, Interestelar? Da onde eles tiraram isso? Tipo, podia ser Indiana Jones, né? Todo homem gosta, é muito louco. Aí eu queria entender, mas não é que eu odiei o filme, eu gostei, eu só não achei genial, só isso. O nome do nosso filho vai ser Matthew por causa do Matt McConaughey. Podia ser Miller, por causa do planeta de Miller. Mas eu entendo a sua crítica, mas aí é por questão do Nolan. O Christopher Nolan é aquele estilão dele, entendeu? Então é o estilo dele, é o estilo dele dar aula e tal. Isso aí muita gente reclama do Interestelar por conta disso, porque acha o filme muito arrastado, mas aí é uma questão do diretor, entendeu? É o jeito que ele escolheu pra arrastar com ele. Tem muita coisa que podia cortar, podia. Mas tem várias coisas do Interestelar que é muito... Aliás, tem um livro muito legal que é A Ciência por Trás de Interestelar. Ai, que massa. Legal. Porque tudo ali no Interestelar foi muito bem pensado. Aquele começo... Vamos dar spoiler, porque já faz anos, já caiu o embargo do spoiler, tá? Tá tudo dando merda. Aquela tempestade lá no começo do filme, que tá devastando e tudo, aquilo lá aconteceu nos Estados Unidos, na década de 70. Aconteceu no interiorzão dos Estados Unidos, os caras iam lá, plantavam milho, vinha uma tempestade de areia e acabava com tudo. Plantavam outra coisa, vinha uma tempestade de areia e acabava com tudo. Então aquilo lá foi baseado em algo que aconteceu. O cara que dá toda a consultoria técnica do Interestelar é um cara chamado Kip Thorne. Quem que é esse cara? Ganhador agora do Prêmio Nobel de Física em 2019 por causa das ondas gravitacionais. Amigo do Stephen Hawking. Tá? Pouca coisa. Pouca coisa. O Gargantua, o buraco negro do filme, até a foto do buraco negro que apareceu pra gente em 2019... Aquela lá era a melhor representação que já foi feita de um buraco negro. Aquilo lá virou um artigo científico. Porque aquilo lá não foi feito com efeitos, aquilo lá foi feito uma simulação computacional para gerar aquilo. O Nolan deu só uma mudada porque tinha um efeito que acontece no buraco negro que ele resolveu tirar, é uma crítica que o pessoal faz, mas porque ele falou que cinematograficamente ia ficar melhor, tá? Mas aqui, o Gargantua, existe um artigo científico do Gargantua. E tudo que é essa parte científica do filme, cara, ela é muito bem feita. Não tem o que você falar dela, entendeu? Então, desde a tempestade, o lance do buraco de minhoca, os efeitos lá de você viajar, o tempo no planeta, né? Eu vou chegar no negócio que você falou, né? O tempo ali no planeta passar, porque eu não sei se você lembrou a musiquinha. Ela tava dormindo nessa hora. Cada tique na musiquinha... Tava dormindo. Cada tique na musiquinha é um ano que tá passando na Terra. Isso é legal pra caramba. E até o lance das ondas,
Porque o pessoal, e aquela onda, o que que é? Os alucinados por Interestelar, me dê a minutagem pra eu assistir, por favor. Obrigada. Não, mas essa parte, por exemplo, lá no economizar meu planeta, tempo. eles descem num planeta que é um planeta onde tem maremotos gigantescos assim. Essa parte eu vi. E cada, sei lá, minuto que eles passam lá equivale a um ano, que é o tique que você fala. Não tô falando aqui a questão do tempo corretamente, mas algum pouco tempo no planeta é muito tempo fora dele. Por que essa relatividade do tempo lá? Então, porque acontece o seguinte, cara. Nós Foi aqui, tensa aquela parte. nós vivemos num sistema, vamos dizer, que a gente chama ele de newtoniano. Nós estamos aqui, ninguém aqui está super acelerado, né? A Terra gira ali numa certa velocidade, mas tá tudo tranquilo. Quando você chega perto de um buraco negro, a força gravitacional de um buraco negro é muito alta. Muito alta. Então as coisas ali, elas mudam. Tudo que vale aqui na Terra, são as leis de Newton, perto de um buraco negro começa a valer uma outra coisa, que é a relatividade. E aí na relatividade acontecem esses efeitos, que é os efeitos que a gente conhece, que é a dilatação do espaço-tempo. Então as coisas lá passam, né? Quando é o paradoxo do gêmeo, a gente explica isso, o paradoxo do gêmeo. Você pega um gêmeo, manda ele viajar na velocidade da luz e deixa o outro aqui na Terra, perto da velocidade da luz. Quando esse cara que viajou voltar, o daqui da Terra envelheceu e esse aqui não. Então isso é a coisa da relatividade. Então a relatividade explica essa passagem diferente de tempo, porque todo aquele sistema, todos aqueles planetas que eles visitam interestelar, eles estão orbitando o Gargantua. Então ali o que está valendo é a relatividade. Entendi. Aqui o que está valendo é o sistema newtoniano. Então aqui tá tudo tranquilo. O Marcos Pontes viajou ali para o espaço, voltou, não passou nada. O outro passou, tal, o outro viajou, ficou tantos meses e tal, tá tudo bem. Lá não. Lá na hora que eles desceram no planeta, o tempo, tanto que quando eles voltam, o cara lá na nave tá velho. E Sim. eles não envelheceram. Por quê? Porque eles chegaram muito perto dessa coisa relativística. E o cara ali, ele tava fora desse efeito. Então isso aí é muito bem tratado no Interestelar. É muito bem tratado, muito bem retratado. Tudo isso. O buraco de minhoca, essa passagem diferente no tempo, planeta orbitando o buraco negro, era uma coisa que até então ninguém fala, será que pode existir e tal? E o Kip Thorne resolveu pegar uma pesquisa super recente na época que lançou o filme para colocar isso, porque tinham descoberto que sim, poderia ter muitos planetas orbitando o buraco negro. Então tudo isso foi levado em consideração. Então é muito legal. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.